a palavra de Deus, que diz assim: não aparecendo por muitos dias, nem sol e nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por uma grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havendo então eles estado há muito tempo sem comer, Paulo colocou-se em pé no meio deles e disse: senhores, vocês deveriam ter ouvido e não ter partido para Creta, para que evitassem essa avaria e essa perda. Agora, pois, eu vos exorto que tenham bom ânimo. Dá uma incomodada no vizinho que está do seu lado balançando ele, diga assim: tenha bom ânimo agora, irmão. Eu vos exorto que tenham bom ânimo, porque não se perderá vida alguma entre vós. Somente vai se perder o navio. Somente vai se perder o navio. Antes de orar, eu quero dizer algo que você já ouviu algumas vezes. Em certos momentos da vida, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Talvez você perdeu alguma coisa importante para você, se foi, você perdeu. Isso foram os anéis. Graças a Deus que você ainda tem os dedos. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, nós vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, pelo momento em que nós paramos para ouvir a Sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco e que a minha vida seja um canal para transmitir a Sua palavra. No nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado com tudo que nós iremos falar aqui, e a nossa vida seja abençoada e edificada. Se você concorda com essa oração, diga amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta que Paulo e alguns homens estavam em uma embarcação. O propósito deles era chegar até a Roma com essa embarcação, onde Paulo estava sendo conduzido como prisioneiro. O que nós acabamos de ler aqui é de que naquele período da viagem, eles começam a sofrer uma grande tempestade. Não havia mais sol. Diz o texto que o sol, já eram alguns dias que não tinha sol. Já eram alguns dias que eles não viam as estrelas, e só o que eles viam era uma grande tempestade. Se nós pararmos e observar, existem momentos na nossa vida onde o sol desaparece, as estrelas também somem. E só o que enxergamos na nossa frente é céu escuro, vento, tempestade. O que fazer em momentos assim? Talvez esse seja o momento que você está vivendo hoje. É um momento de tempestade na sua casa, é um momento de tempestade no meio da sua vida profissional, é um momento de tempestade no seu casamento. E agora, como é que eu faço nesse momento? Eu aprendo com esse texto de que existem dois motivos principais. Dois motivos principais do porquê passamos esses momentos difíceis e dolorosos de tempestades. Esse texto traz um exemplo desses dois momentos. Primeiro, nós passamos, desses dois motivos, primeiro, nós passamos tempestades
por causa da nossa desobediência em algum momento da caminhada. Esse texto aqui no versículo de número 9 e 11, diz assim: havendo descorrido muito tempo e tendo tornado perigosa a nossa navegação, porque já havíamos passado o jejum, Paulo advertia dizendo: senhores, eu estou vendo que a viagem vai ter perda, não só para a carga, mas também para o navio. Paulo estava dizendo: é preciso vocês obedecerem. E depois, quando nós olhamos lá no versículo de número 20, Paulo disse: se vocês tivessem me obedecido no início da viagem, quando eu falei, talvez nós não estaríamos passando por isso. Eu vejo que algumas tempestades que nós sofremos é por desobediência nossa. Nós somos avisados por Deus antes. Deus coloca alguém perto de nós para nos orientar, para nos avisar. E aí continuamos. Não, deixa eu levar a vida do meu jeito. Deixa eu fazer da minha forma. Deixa porque eu sei. E aí chegamos na tempestade. Poderíamos ter evitado isso antes. O centurião daquele navio não acreditou no que Paulo havia falado. Paulo tinha uma experiência com Deus, e eles sabiam ali naquele navio que Paulo era um homem que estava sendo preso por causa das experiências dele com Deus, das experiências dele como pregador do evangelho, e ele fala: eu estou dizendo que nós precisamos ajustar algumas coisas nessa viagem para não perecer. Quantas vezes que Deus levantou alguém para poder chegar perto de você e te orientar: muda dessa maneira que você está agindo. Quantas vezes Deus levantou alguém para colocar perto de você e falando: não vai por esse caminho. Melhora um pouco a dureza do seu coração. Esquece algumas coisas para você continuar avançando. E se nós não obedecemos, depois pagamos um alto preço no final. Se nós não obedecermos, nós sofremos tempestades no meio do caminho. A Bíblia já nos ensina de que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Existem pessoas que estão sacrificando hoje o seu casamento porque não obedeceram ontem. Existem pessoas que estão sacrificando o chamado ministerial de Deus na sua vida hoje porque não obedeceram ontem. É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje, Deus, Ele nos traz para essa reunião aqui, para poder dizer: obedece aquilo que você tem recebido como orientação, para que amanhã você não venha sofrer uma tempestade. Então, o primeiro motivo do porquê uma pessoa passa por tempestade é a desobediência. Foi o que aconteceu com esse navio. A segunda coisa que eu vejo como motivo da nossa tempestade, das tempestades que nós enfrentamos, é que as tempestades que nós enfrentamos, elas servem para que cumpram-se os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Se você observar o Paulo que estava ali no navio, ele não desobedeceu nada. Paulo estava com a palavra que Deus havia dado para ele, querendo obedecer, só que não dependia de Paulo, dependia do capitão do navio, dependia do centurião. Aí Paulo queria obedecer, mas ele paga o preço mesmo não sendo ele que desobedeceu. E quando eu, pastor, estou pagando o preço e passando uma tempestade violenta e eu não desobedeci nada? E quando eu estou enfrentando uma tempestade na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida ministerial, e pelo que eu lembre, eu não desobedeci nada. E por que isso? Eu aprendo que se a tempestade não veio por desobediência, a tempestade ela vem para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida de alguma forma. Se você olhar aqui o texto, todo mundo via Paulo como alguém que estava
vindo de situações de mal a pior, preso, e esse camarada, ele sofreu, e agora o Paulo, eles chegam em uma ilha, e diz aqui no capítulo 28, versículo de número 5 e 6, que quando o navio fica atracado em uma ilha, diz que vieram ali, quando os nativos vieram, um réptil, uma cobra, chegou na mão de Paulo, e todo mundo dizia, olha, esse homem, ele é um homicida, porque, embora ele foi salvo do mar, a justiça não deixa ele viver, esse cara está com algum problema. O versículo 7 diz, eles porém esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada lhe aconteceu, mudaram o parecer e diziam, nossa, esse cara parece um Deus. Eles imaginavam que Paulo, porque estava enfrentando uma tempestade, o cara sai do mar, ele consegue sobreviver, atraca o navio numa ilha, e quando chega numa ilha, o Paulo, para poder esquentar e montar uma fogueira e se esquentar, vai pegar graveto. Na hora que ele vai pegar graveto, uma serpente gruda na mão de Paulo. E todo mundo olha e fala assim, que isso? Esse cara está amaldiçoado demais, olha quanto problema, olha quanta tempestade na vida desse cara, uma atrás da outra. Só que quando a serpente pega na mão de Paulo, todo mundo esperava que ele ia morrer. Mas ele continua normal. E se você olhar o texto, ele abençoa os moradores daquela ilha. E todo mundo olha para Paulo e fala, meu Deus, ele parece um Deus. Na verdade, Paulo não parecia um Deus, Paulo tinha um Deus, Paulo tem um Deus, e é esse Deus que pega o momento da tempestade para poder dizer para todo mundo à volta de Paulo, eu estou sobre a vida dele, eu estou protegendo a vida dele, ele está no meio da tempestade, mas tem poder na vida dele. E aí quando Paulo chega onde ele tinha que chegar, ele chega agora como alguém muito ungido por Deus. Então a tempestade que você está passando hoje, se ela não for por desobediência, pode ficar atento. É porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, e todo mundo que está à sua volta olhar e falar assim, não é possível, Deus está com ela mesmo, Deus está com ele mesmo. É por isso. Ok, pastor. Talvez você tenha identificado que você está passando tempestade porque você desobedeceu mesmo. Fez coisas que não eram para fazer. Seguiu seus próprios caminhos. Ou talvez você identificou que você pode estar passando a tempestade para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Amém. Mas como é que eu faço para vencer a tempestade agora, pastor? O que eu preciso é saber o que eu faço para poder vencer essa tempestade. Quantos querem ainda esse ano de 2018 chegar ao final, com o céu brilhando, com a tempestade indo embora, e a glória de Deus manifestando na sua vida, na sua casa? Diga aleluia, balance a sua mão e diga, é para mim esse negócio, diga, é para minha família, é para minha casa. Então você pode aplaudir a Jesus e glorificar o nome dele, porque isso é para nossa família e nossa casa. O que eu faço, pastor? Vamos começar a ver aqui então, o que eles precisariam fazer. No capítulo 27, versículo 21 e 22 diz, havendo ele estado muito tempo sem comer, Paulo colocou-se em pé no meio deles e disse, senhores, vocês deveriam ter me ouvido e não ter partido para Creta, para evitar essa perda. Mas agora eu vos exorto a que tenham bom ânimo, porque não se perderá alguma vida entre vós. Paulo está dizendo, vocês não me ouviram ontem, mas agora eu estou levantando aqui com mais uma chance de Deus, dizendo, existe a oportunidade de vocês voltarem a obedecer hoje. Então, para acabar a tempestade, eu preciso olhar o que eu desobedeci ontem
que Deus está me dando a chance de começar a entrar em obediência hoje. Avalie um pouco o que é que Deus está falando com você já há um tempo para você obedecer. O que que Deus tem usado pessoas para poder falar ao teu coração, para você obedecer a Ele. São algumas coisas que você precisa abandonar da sua vida. São algumas amizades que você vai precisar de se afastar um pouco. É Deus quem está falando isso com você. São algumas práticas que você precisa radicalizar e dizer: eu não vou mais me meter nessas coisas. Eu não vou mais me envolver com isso. Deus já está falando com você há algum tempo. Então, o que eu não obedeci ontem, Deus está me dando a chance de eu começar a obedecer hoje, para acabar com a tempestade que está se instalando nesse tempo e evitar a tempestade que pode vir amanhã. Comece a obedecer. Se nós obedecermos, nós evitamos muito incômodos e problemas lá na frente. A segunda coisa que eu vejo que eles precisam fazer, Paulo diz: olha, é preciso que vocês recuperem o ânimo. Porque se tem uma coisa que o diabo faz, é roubar o nosso ânimo quando nós começamos a tomar um caminho contrário, em direção contrária àquilo que Deus nos mandou fazer. O diabo lança um peso, o diabo lança uma acusação, e aí isso nos enfraquece. Puxa vida, agora que eu precisava de buscar Deus, agora que eu precisava de estar firme com Deus. Mas parece que o diabo, ele rouba o ânimo. Então Paulo diz: não fiquem desanimados não, não fica com vergonha porque você desobedeceu não. Não fica agora com vergonha porque está na tempestade, não. Agora é a oportunidade de se posicionar em Deus e recuperar o ânimo e dizer: eu vou voltar a ser o que Deus me chamou para ser. Eu vou acertar as coisas. Eu vou colocar o pingo nos is. Eu vou voltar a fazer a coisa certa a partir de agora. Aleluia! No meio dessa tempestade, você precisa recuperar o seu ânimo. Você precisa se levantar para reagir, porque senão a tempestade, ela vira algo constante na sua trajetória. Então é preciso reagir. Pastor, eu entrei numa encrenca danada e hoje estou vivendo tempestade no meu casamento. Eu fiz besteira e hoje estou vivendo tempestade na minha família. Eu fiz besteira e hoje estou vivendo tempestade no ministério. Fez besteira. Então agora, meu querido, levanta a sua cabeça, recupera um ânimo em Deus e diga: eu vou acertar as coisas. Recupera o ânimo. Fala aí para o vizinho que está do seu lado: a tempestade não é eterna. Se você reagir, diga: ela acaba. Diga: ela acaba. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Segredo para acabar com o tempo da tempestade: recuperar o ânimo. Terceiro, se eu quero acabar com a tempestade, o versículo de número 25 e 26 diz assim: portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário nós pararmos um pouco em uma ilha. Se eu quero acabar com a tempestade, eu preciso permitir com que os planos de Deus conduzam a minha vida, e não eu. E os planos de Deus, para poder se cumprir na minha vida e na sua vida, às vezes será necessário parar um pouquinho em uma ilha. O objetivo deles não era aquela ilha, o objetivo deles final era Roma.
Então, por causa da tempestade, Paulo fala, ó, não vai dar para ir direto para Roma. Nós vamos ter, um anjo de Deus veio e me revelou que nós vamos ter que parar um pouquinho numa ilha. Você quer acabar com a tempestade? Antes de você chegar no seu objetivo final, Deus, Ele vai conduzir você para parar um pouquinho numa ilha. Essa ilha é lugar de tratamento. Essa ilha é lugar de Deus trabalhar no seu coração. Essa ilha é o lugar onde Deus vai trazer mais quebrantamento e humildade para você. Essa ilha é o lugar onde Deus vai trazer mais sabedoria para você lidar com os problemas que lá na frente você vai precisar de lidar. O problema é que eu preciso, para acabar a tempestade, entender de que a ilha, ela pode fazer parte do plano de Deus. E quando eu parar na ilha, eu não posso ficar murmurando. Quando eu parar na ilha, eu não posso ficar agindo que Deus não está fazendo. Olha, eu fiz um monte de burrada, entrei numa tempestade, Deus me pegou pela mão, começou a me puxar e me conduziu. Aí eu parei um pouquinho, pastor, parece que agora não está acontecendo mais nada. Pastor, parece que agora não está mudando mais nada. Parece que melhorou um pouquinho, mas travou tudo. Isso é a parada da ilha. Na ilha é o lugar onde você deve glorificar a Deus. Na ilha é o lugar onde a sua fidelidade a Deus é testada. Na ilha é o lugar onde você vai mostrar que murmura ou que glorifica. É na ilha que nós precisamos saber a maneira certa de nos portar. É na ilha. Quem está parado na ilha fala, aleluia. Pastor, eu estou na ilha. Não era aqui o meu objetivo final. Estou parado na ilha. Faz parte do tratamento. E é se eu sou aprovado na ilha ou não, que determina se eu chego no objetivo final de Roma ou se eu morro na ilha. Oh, meu irmão. Quem quer sair da tempestade, diga aleluia. Foi na ilha que a serpente, ela picou o braço de Paulo. Foi na ilha que Paulo estava se esforçando e trabalhando para catar lenha, para poder ajudar todo mundo, e é picado por uma serpente. Imagina, você quando está parado na ilha, e você está se esforçando, puxa vida, agora mesmo que eu estou buscando a Deus. Puxa vida, agora mesmo que eu estou trabalhando na obra. Agora mesmo que eu comecei a ser dizimista fiel. Agora mesmo que eu comecei a mudar algumas maneiras de que eu agia antigamente, agora. E aí, de repente, nessa hora que você está trabalhando muito, fazendo tudo que é certo, você é picado por uma serpente. A serpente, ela representa Satanás. E Satanás, na hora que você para na ilha, ele quer picar você para você se entregar e morrer na ilha. Ele quer picar você e lançar veneno para o seu coração gelar. Ele quer picar você e lançar veneno para a sua fé esmurecer. E aí você pensa, puxa vida, eu estou trabalhando, estou catando graveto, estou me envolvendo, eu estou querendo fazer o melhor, e puxa vida, agora eu sofro isso, logo agora, poxa. Pensa, o diabo quer lançar veneno em você para você morrer na ilha. Só que sabe o que o Paulo faz? O Paulo sacode a mão, a serpente, ela cai no chão e Paulo continua trabalhando, continua trabalhando, continua trabalhando. Sabe o que você precisa fazer? Você está parado numa ilha e parece que veio uma situação que o inimigo levantou para poder esfriar e desanimar você mais ainda. Levanta a mão assim, direita ou esquerda, levanta a mão direita que é melhor, e sacode e fala assim, sai fora serpente, fala, sai fora Satanás, sai fora, em mim não, diga em mim não. Agora bota a mão na sua cabeça assim, diga, na minha cabeça não, você fala, sai daqui, sai daqui.
olha o que o Paulo faz. Sacode a mão para a serpente a cair, e o Paulo continua a fazer o quê? Continua trabalhando. Diga para o teu vizinho, continua trabalhando, irmão. Fala para o do outro lado, continua trabalhando, continua trabalhando. Continua trabalhando. Porque se você não continuar trabalhando, significa de que o veneno da serpente pegou você. Se você não continua trabalhando, significa que o veneno da serpente saiu da sua mão e entrou no seu coração. Continua trabalhando. Continua trabalhando, que Deus vai fazer os céus clarearem, botar o navio para voltar a funcionar, tirar você da ilha e levar você ao objetivo final. Mas o segredo é continuar trabalhando. Quantas vezes que casais que nós vamos ajudar estão iniciando um processo de restauração no casamento, e aí começam o processo de restauração para acabar a tempestade, aí dá uma melhoradinha pequenininha, mas parece que trava, e aí não apenas trava, alguma zebra dá de novo entre o casal, parece que uma serpente picou um, às vezes a serpente picou a esposa, às vezes picou o marido. Aliás, a serpente eu acho que pica mais a esposa, né não? Diga não, irmã. Pica mais os maridos, sim ou não? Sim. Que isso? Não importa. A serpente pica. E aí, a pessoa fala, agora mesmo não vou fazer mais nada. Eu comecei até a querer mudar dentro de casa, mas agora não vou mudar mais nada. Aí a esposa, eu estava melhorando, mas agora ele fez isso, agora eu não vou melhorar mais nada também. Você conhece alguém que faz isso por aí, bota a mão na cabeça e fala, ai, 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 ai. Não pode permitir. O veneno da serpente entrar no seu coração e fazer você parar de trabalhar pela restauração do seu casamento e da sua família. Isso acontece na igreja. A pessoa fala assim, agora, tudo bem, então tá, eu vou voltar agora a me envolver, eu vou agora estar buscando mais a Deus, tá bom, eu vou. Aí ela vai, e quando ela vai, de repente alguma coisa acontece que trava na ilha. Não apenas trava na ilha, às vezes a serpente vem e pica através de uma palavra maldada de um irmão, às vezes uma palavra maldada de alguém, que acontece, que o diabo aproveita aquilo e vai lá e entra na situação e pica você. Normalmente pica mais as irmãs ou picam mais os irmãos? As irmãs, né? Não? A mulherada tá boa aí. E aí, se eu parar de me envolver com a obra de Deus, é porque o veneno da serpente entrou no meu coração. Agora, se eu fui picado, mas continuo trabalhando, significa que mal nenhum me atingirá e nem praga nenhuma chegará na minha tenda. O veneno da serpente não pega no meu coração, porque eu sou igual a Paulo. Eu parei na ilha, mas continuo trabalhando, continuo trabalhando, continuo trabalhando, continuo trabalhando. Aleluia! Você está entendendo, irmão? Porque a parada da ilha, ela é estratégica para Deus trabalhar em nós algo que Ele está querendo trabalhar. Eu preciso saber me portar quando eu paro na ilha e não deixar o veneno da serpente entrar no meu coração. Todo mundo fica impressionado, meu Deus, esse cara não morreu, ele não parou de trabalhar. Ele não parou de catar graveto. Aliás, ele está ainda trabalhando mais ainda. Está orando por todo mundo da ilha, para todo mundo da ilha ser curado. Meu Deus! Você sabe o que eu aplico na minha vida? Já falei isso algumas vezes. Quando eu passo por algum ataque, em que a serpente com algum ataque ela quer me desanimar, a serpente com algum ataque quer esfriar a minha fé, porque eu também recebo ataque, eu também passo por coisas que me ferem, me entristece, e eu sei que tudo isso é produzido pela serpente.
Então, quando eu vejo que a serpente tentou me picar de alguma maneira, me picou com uma situação que me machucou, aí, meu irmão, que eu falo, agora mesmo é que eu vou trabalhar mais ainda. Agora mesmo é que eu vou me envolver mais. Agora mesmo. Ah, diabo, se está pensando que vai me parar, é agora que eu vou botar para quebrar. Fala para o seu vizinho, é agora que você tem que botar para quebrar. Fala para ele, é agora, irmão. É agora. Aí, ó, quantos ainda querem vencer a tempestade, digam aleluia. Aleluia. Versículo 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais e permanecem aí em jejum. Vocês não comeram nada ainda. Versículo 34. Rogo-vos, pois, que comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Porque nenhum cabelo cairá da sua cabeça. Aliás, nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum de nós. Aleluia. Se eu quero vencer a tempestade, eu preciso me alimentar. Sabe o que eu acho interessante aqui? Ninguém queria ouvir Paulo. Depois que Deus começa a fazer algumas coisas e honrar o Paulo já começa, gente, vocês têm que comer, vocês estão fracos demais. Todo mundo, sim, Paulo, sim, sim, sim. A hora que Deus manifestar a glória dele na sua vida, todo mundo que não te ouvia, agora vai ficar assim, fala que eu preciso ouvir. Fala, 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 fala. E aí o que Paulo fala para eles é: vocês querem vencer a tempestade? Então se alimentem. Porque já tem 14 dias que vocês não comem nada. E se vocês querem sair dessa tempestade, chegando ao objetivo final, vocês vão precisar de estar forte. E para estar forte, precisa se alimentar. Deixa eu trazer esse alimento aqui para o alimento espiritual. Você quer sair dessa tempestade? Já tem algum tempo já que você não se alimenta igual você se alimentava antes. Já tem algum tempo que você não ora igual você orava antes. Já tem algum tempo que você não tranca no seu quarto para chorar nos pés do Senhor como você chorava antes. Já tem algum tempo que você não se alimenta ouvindo palavras que mexiam com o teu coração igual você se alimentava antes. Se você quer recuperar o ânimo para poder chegar ao objetivo final, vai precisar de voltar a se alimentar, voltar a orar como orava, buscar como buscava, ler a palavra como você lia, jejuar como jejuava. Volte a se alimentar, porque você precisa de estar firme. E você sabe que o diabo, ele quer roubar o seu desejo de se alimentar. A serpente, quando ela envenena, lança o veneno no coração de um homem ou de uma mulher de Deus, um dos propósitos principais desse veneno é fazer você não sentir mais vontade de se alimentar. Quando o veneno vem, a pessoa não sente mais vontade de estar em comunhão com os irmãos, porque é aqui que a unção de Deus desce, a glória de Deus se manifesta e somos transbordados. Quando a serpente lança o veneno, uma pessoa não sente mais a vontade de se alimentar da palavra como sentia antes. Ela fica dispersa. Ela vem para o culto para vir, mas está dispersa, e desce para beber água, e sobe para cá, e conversa com outro, e fica no celular. Quando o veneno pega no coração, a pessoa não sente mais vontade de se alimentar. Não ora mais em casa. Eu preciso decidir. Eu vou recuperar o ânimo e voltar a me alimentar como eu me alimentava para chegar ao propósito de Deus para a minha vida. Quem quer sair da tempestade, diga aleluia. Se eu quero sair da tempestade, o versículo 38 diz: depois de saciados, todo mundo obedeceu Paulo, comeu. Depois de saciados com a comida, começaram a
a aliviar o navio, jogando o trigo no mar. Eles começaram a aliviar o navio. Deixa eu descer um pouquinho para bater um papo aqui mais pertinho de vocês. Quando eles começaram a aliviar o navio, eles jogaram fora do navio o que podia pesar e fazer o navio afundar. A tempestade, ela já havia acalmado. Ela não estava mais da maneira como estava no início. Só que o barco havia sido machucado. E porque o barco havia sido machucado, se eles estivessem com um barco pesado, qualquer coisinha fazia ele afundar. A tempestade que você passou nos últimos dias, nas últimas semanas na sua vida, machucou seu barco. Ela está indo embora, mas seu barco, ele de alguma maneira foi machucado. Se você quer continuar a viagem, você vai precisar de aliviar o seu barco de algumas coisas que estão pesando ele. O que pode estar pesando o meu barco? Que eu preciso jogar para fora. O que pode estar pesando o seu barco é uma mágoa e um ressentimento que ficou firmemente guardado no seu coração com algo que você sofreu. Isso pesa o seu barco e pode fazer você afundar. Então você precisa de pegar com força, colocar esse restinho de força que você tem e dizer: eu não vou ficar com essa mágoa no meu coração, eu vou jogar isso para fora. Aliás, eu vou jogar isso para a profundeza do mar, para esquecer. Porque senão isso pesa seu barco. Se eu ficar com um peso, eu posso fazer o barco inteiro naufragar. E no barco inteiro não estava apenas Paulo. No barco haviam outras pessoas. Se você afunda com esse barco por causa do peso da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, toda a sua família afunda. Todo mundo que está no barco com você paga o preço. Então preciso tomar uma decisão. A decisão que eu tenho que tomar é: eu vou me esforçar com o restinho de força que ainda tem. E eu vou colocar esse peso para o lado de fora. E eu vou deixar ele para o fundo do mar. Porque quando ele vai para o fundo do mar, ele não fica voltando para o meu coração e me fazendo mal quando eu olho para a pessoa. Voltando para o meu coração e me fazendo mal quando eu vivo algo parecido de novo. E aí volta aquilo tudo que aconteceu lá atrás. Isso pode fazer o seu barco afundar. Então está na hora de jogar todo o peso para o lado de fora. Deus marcou essa reunião aqui essa noite conosco, porque Ele quer fazer o meu barco e o seu barco chegar ao objetivo final. Mesmo que você tenha sofrido uma tempestade, mesmo que você esteja no meio da tempestade, Deus quer fazer o nosso barco chegar ao lugar da vitória em paz. Pastor, eu estou precisando. Eu preciso de ver o meu barco chegando no lugar da vitória, sem eu parar no meio do caminho. Eu não quero parar no meio do caminho. Por favor, levante e nós vamos orar.